Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento hoje voltado para a Secretaria de Finanças do município de Fortaleza, CEFIM, para o cargo de psicólogo. Para quem não me conhece, sou o professor Aaron Lemos, vou ficar com vocês nessa jornada aqui no nosso curso MS. E gente, deixa eu fazer uma breve apresentação minha e do nosso projeto para vocês, e também vou falar um pouquinho das disciplinas que eu vou trabalhar com vocês, tá? Te convido. Se inscreve aqui no nosso canal, baixa o material que está aqui na descrição do vídeo, tá? E assim a gente vai trabalhando o passo a passo desse conteúdo programático, tá? Nós vamos resolver questões hoje, tá? Gente, sou especialista em concurso público há mais de 13 anos, vou trabalhar com vocês nessa jornada com a disciplina de gestão de pessoas, vamos trabalhar as atividades da gestão de pessoas, os seus processos, a integração entre eles, gestão por competência. Então a gente vai analisar todos esses aspectos de forma detalhada e direcionada para o teu concurso. E é interessante essa contextualização nossa, tá? Por quê? Porque a gente vai te mostrar o pensamento da nossa banca, Banca Sebrasp. Então, o nosso curso, o nosso projeto, ele é totalmente voltado para a parte específica de psicólogo. Não vai ser ofertado nada referente à parte básica. Eu sei que é uma pergunta muito comum, então por isso eu já estou deixando bem claro aqui nessa apresentação. Então, nós vamos bater toda a parte específica, passo a passo com vocês. Vamos estabelecer aqui o contexto doutrinário, passo a passo, e posteriormente nós vamos resolver questões. Aí nós vamos resolver diversas questões, tá? 100% voltado para a nossa banca, tá? Então, vem fazer parte desse time de sucesso com a gente. Então, para a gente dar início ao nosso evento, tá? Eu quero te convidar a ficar até o finalzinho para mim te mostrando gradativamente esse passo a passo, principalmente dentro desse contexto, tá? Que nós vamos estudar agora com as questões. Esse contexto de questões ele é maravilhoso para a gente entender a pegada da banca. Então, selecionei algumas questões para hoje, para a gente poder resolvê-las. Perfeito? Tranquilos até aqui? Vou divulgar aqui, olha aqui comigo, ó. Aqui eu tenho, gente, a nossa central de atendimento, tá? Que é o atendimento personalizado. Nós temos aqui o atendimento personalizado. Temos também canal do YouTube, perfeito, tá? Curso MS, Cursos na Saúde. O Instagram, Curso MS. Também temos o Facebook, Curso MS, Cursos na Saúde. Perfeito? Qualquer dúvida, você pode mandar um WhatsApp. Esse é o atendimento personalizado, ok? Então vem comigo. Aqui são os tópicos referentes ao que nós estamos ofertando a você, nosso aluno. Nós temos aqui concurso público para o provimento de vagas em cargos de analista fazendário municipal, área de conhecimento psicologia. Eu, Aaron, vou trabalhar com vocês os aspectos de liderança, gestão de pessoas e comportamento organizacional. Aqui eu quero deixar para vocês minha rede social, @AaronLemos_. @AaronLemos_, segue o professor lá no Instagram. Nós temos também o nosso canal, aqui do YouTube e nossa fanpage, tá? E a nossa fanpage. Perfeito? Já para você poder fazer toda essa análise nesse contexto, tá? Então, veja que vamos lá para as nossas questões e em seguida nós vamos comentando cada um desse passo a passo. Perfeito? Aí você já tem agora essa ideia. Então vamos à nossa primeira questão, que ele atribui assim para a gente. Liderança é definida como a influência exercida por aqueles que possuem autoridade formal. Que questão linda do Sebrasp. Sebrasp, ele é muito técnico, ele é muito doutrinário. Ele pega a doutrina e cria a questão. O que é a liderança em si? Eu posso ser líder? Sim. Você pode ser líder? Sim. Podemos construir um líder? Sim. Não resta dúvida, podemos construir um líder.
Isso na abordagem moderna. Na abordagem antiga, não construímos líder. Na abordagem antiga, não construímos líderes. Olha o que eu estou lhe dizendo. Não construímos líderes na abordagem antiga. Na abordagem moderna, sim. Então, cuidado. Para ser líder, você precisa influenciar pessoas. Não existe líder sem pessoas. Você precisa influenciar pessoas ao alcance de quem? De alguns objetivos. Objetivos que são traçados para essas pessoas. Perfeito? Pergunto a você. Para ser líder, eu preciso ocupar um cargo dentro da estrutura? Não. Eu não preciso estar ocupando um cargo. Eu não preciso estar ocupando um cargo. O que é que eu estou querendo te dizer? Seguinte ideia. A liderança é a capacidade de influenciar. É o poder, é a habilidade de influenciar. É isso que eu preciso que você entenda. Então, dentro dessa contextualização, você já traz em mente esse aspecto. O que eu mais preciso é que você entenda os conceitos. No nosso curso, essa parte eu já gravei, eu trabalhei 7 conceitos de liderança comparativamente. Eu fui comparando um a um para você entender a forma de como pode vir a ocorrer na nossa prova. O Sebrasp, ele traz um nível diferencial nas suas questões. Essa questão ela está errada. Heron, por que ela está errada? Porque eu não preciso ocupar cargo. Eu não preciso estar dentro dessa estrutura. Eu vou trazer para você uma relação que eu considero hiper importante para você saber diferenciar esses aspectos. Olha aqui comigo. Ó. Veja comigo o que nós temos. Ele traz assim. Sabemos já que o item está errado. Deixa eu só mudar aqui a fonte. Sabemos que o item está errado. Onde é que está errado? Autoridade formal. Autoridade formal, ele faz uma relação com quem eram? Com a estrutura da organização. E essa estrutura é uma estrutura formal. E aqui eu faço uma relação direta com quem? Com o cargo. Porque aqui eu tenho um cargo. Perfeito? Aqui eu trago a ideia do cargo. O que é que você precisa entender? É muito comum fazer a relação entre gerente, ele é diferente da liderança. Gerente, ele é diferente de quem? Da liderança. Ele é totalmente diferente da liderança. Então, o que é que a gente precisa entender? O gerente, ele é presente. A liderança é futuro. Outro detalhe, gerente ele é curto prazo. A liderança ela é longo prazo. A liderança é longo prazo. Gerente se preocupa com a ideia de eficiência. A liderança com a eficácia. A liderança com quem? Com a eficácia. Perfeito.
São esses aspectos que a gente precisa entender. Gerente está diante de quem dá hierarquia. Gerente está diante da hierarquia. A liderança não está diante de hierarquia. Ele está diante do poder de influenciar. Nós estamos diante do poder de influenciar. Estamos diante do poder de influenciar. Aqui eu te mostrei os diferenciais entre dois aspectos. Gerente, aquele cara que está dentro da estrutura, ele é superior hierárquico. Você praticamente executa as ordens. Ordens está dentro de hierarquia, dadas por ele. O líder, ele te influencia, ele usa a habilidade, a capacidade de influenciar pessoas ao alcance de quem? De um objetivo. É isso que ele atribui. Então são contextos totalmente diferentes. Então é nesse passo a passo, dentro do nosso curso, tem um quadro que eu faço a comparação. Características do gerente, características do líder. Por mais que a questão seja conceitual, por mais que a questão traga essa relação, atribua esse contexto, fica fácil para a gente agora fazer essa relação existente. Fazer essa relação existente. Então, muito cuidado com o contexto. Então, a nossa primeira questão é a questão de número 1, o item está errado. Beleza? Nessa pegada do nosso curso, a gente vai te mostrando o porquê, te mostrando detalhadamente como pode vir a ser cobrado na sua prova, e eu tenho certeza que você vai gabaritar. Tenho certeza absoluta que você vai gabaritar. Vem fazer parte aqui do time, tá? O time vencedor aqui do nosso curso MS. Então vem comigo para a próxima questão. Olha agora, questão de número 2. Olha o que a questão de número 2 traça para a gente. Ele vai relacionar aqui justamente a seguinte ideia. Ele traz os 3 estilos básicos de liderança, seria autocrático, democrático e laissez-faire, que é liberal, e são determinados com base no comportamento dos líderes no grupo. Perfeitamente. Aqui é o liberal. Aqui é o liberal. Veja comigo como é interessante essa questão. Questão bem simples, tá? Lembre-se comigo. Nós trabalhamos a ideia de 3 abordagens. Essas 3 abordagens praticamente é o pensamento majoritário que a gente precisa levar para a nossa prova. Quem seriam essas abordagens? O termo abordagem significa evolução. O termo abordagem significa evolução. Se é evolução, entenda comigo. Autocrático, ênfase nas tarefas. Democrático, ênfase nas pessoas. E laissez-faire, ênfase, tá, na amizade, que é o liberal. Vou te dar dicas estatísticas. Números não mentem. Números não mentem. O que é que eu estou te dizendo? Esse tópico da questão de número 2, esse assunto dentro de liderança, é o assunto estatisticamente mais cobrado pela nossa banca Sebrasp. E eu ainda vou além. Esse tópico ele é o mais cobrado nos 2 estilos de provas que são realizados pela nossa banca. Eu sei que a nossa prova é estilo certo ou errado, mas no estilo ABCDE, nós temos também esse assunto com grande constância. Então veja, essa relação aqui desse assunto você precisa conhecer. Autocrático, ele é centralizador. Autocrático, ele é rígido.
ele é autoritário, ele vai impor, ele não escuta ninguém, ele fixa as regras, ele fixa as diretrizes, ele é centralizador e o principal ideia, o seu estilo é voltado para o líder e ele é centralizador. Democrático, a ênfase é nas pessoas. Duas palavras que você não pode deixar de ir para a prova sem saber. O democrático, ele tem ênfase nas pessoas, ele é consultivo e ele é participativo. Ele é consultivo e ele é participativo. Fechado nesse contexto, consultivo e participativo, é isso que ele quer relacionar. Então veja bem a relação que se tem dentro desse aspecto. Veja, democrático, ele ouve as pessoas, o grupo participa, o grupo é consultado, o líder chega e diz assim, gente, o que você acha dessa possibilidade? Ou seja, consultado, você participa. E um detalhe, ele delega para os liderados. Já no liberal, que é o laissez-faire, ele traz assim, é um contexto assim meio esquisito, né? Ele te diz assim, ele dá total liberdade para os liderados. E quando os liderados precisarem, eles vão lá e chamam o líder. É meio sem nexo, né? Você dá total liberdade. Tem situações que o líder não participa de nada, ele delega para os liderados, que é justamente o que acontece, tá? Ele delega para os liderados, que é justamente o que acontece. Perfeito? É isso que ele relaciona. Então, essa questão, o item está correto. Preste atenção, dentro do mapeamento que a gente está fazendo, que a gente está disponibilizando, dentro do nosso curso, tá? Cada passo referente às aulas de teorias, eu vou te dizendo que é prova, tá? Eu chamo prova como o tópico mais importante, aquele tópico de suma importância e relevância para a nossa prova, tá? Então eu chamo muito a sua atenção. Vem comigo, ó. Então, no item, ele tá o quê? Ele está correto. Item 2, ele está justamente o quê? Correto. Vamos agora para o item 3. Olha o que ele vai trazer para a gente. Ele traz agora a grade gerencial de Black Mountain, tá? E pressupõe que o administrador deva se preocupar apenas com os resultados. Gente, dica de concurseiro para ficar fácil você entender. Na questão anterior, as questões eu organizei dentro de uma cronologia para você ter um entendimento. Na questão anterior, nós falamos sobre 3 estilos. ênfase nas tarefas, ênfase nas pessoas e ênfase na amizade. No pensamento e pesquisa de Lewis, vai existir os 3. Saindo desse pensamento, outros precursores vão ter como referência os estudos de Lewis e eles não vão agregar o grau de amizade. Eles não vão agregar o grau de amizade. Então retira o liberal. O que é que sobra pra gente? ênfase nas tarefas e ênfase em quem? Nas pessoas. Esse pensamento ele é utilizado até os dias de hoje. Ele vai percorrer pela teoria situacional contingencial essa ênfase. Dentro da teoria contingencial e situacional, qual é o seu conceito? Não existe um estilo de liderança definido para todas as situações. Por que não? Porque depende da situação. Depende da situação. Fechado? É isso que acontece. É isso que relacionamos. Então depende da situação. Essa questão aqui, vem comigo, ó. Ele te diz assim, ó. Na questão, ele trata da seguinte ideia pra gente, ó. Como é esse grid, Heron? É assim, ó. Aqui eu tenho as tarefas. Aqui eu tenho as pessoas. 9. São 5 dimensões. 1.1, 1.9, 5.5, 9.9 e o 9.1. Só que ele está dizendo para a gente
que se preocupa apenas com resultado negativo. Ele se preocupa com tarefas versus pessoas. Então o item está o quê? Errado. Veja que ele queria que você conhecesse a teoria. E está aqui a teoria. Eu desenvolvi o gráfico para você entender. Veja que é uma pegada boa, uma questão bem robusta, mas automaticamente quando você entende o conceito, você entende a ideia, ela se torna uma questão muito simples e muito fácil. Vamos para mais uma questão, vem comigo. Vamos para a questão agora de número 4. Vamos entender o que essa questão ela estabelece para a gente. Ele te diz assim, ó, as teorias de liderança que defendiam uma abordagem situacional, olha a abordagem que ele está se referindo, ó. Ela é flexível e rapidamente adaptável às constantes mudanças das organizações. Elas evoluíram para uma abordagem que transcreve traços e características pessoais necessárias aos líderes eficazes, bem como ações que eles devem realizar. Eu vou chamar sua atenção a esse detalhe aqui, principalmente com esse contexto aqui, ó. Principalmente com esse contexto. Heron, o que é que você está querendo atribuir? Eu estou querendo te mostrar que nós temos assim, ó. Eu tenho uma abordagem de liderança. Eu tenho a abordagem de liderança. Temos aqui isso aqui é uma evolução. Eu tenho teoria dos traços de personalidade. 2, eu tenho os estilos de liderança, que seria autocrático, democrático e liberal. E 3, eu tenho a teoria situacional. Ou contingencial. Fechado? Só que a questão, ela começa a falar da situacional e diz que a situacional depois vai para os traços, é o inverso. Você começa pelos traços, depois você vem para os estilos e depois você vem para a teoria situacional. Então, dessa forma, nossa questão ela está o quê? Errada. Nesse contexto, nossa questão ela vai estar errada. E a gente precisa conhecer o que cada uma delas realmente sente, aliás, o que cada uma delas atribui dentro desse contexto evolutivo. E isso é fundamental para que a gente possa justamente saber o porquê. Perfeito? Então é isso que a gente precisa relacionar. São todos esses contextos que ele realmente pretende atribuir, tá? É isso que a gente precisa ter em mente. Então vamos lá para a gente dar continuidade a esses aspectos. Então veja comigo questão de número 5 agora, ó. Olha aí. A maturidade do líder é a principal característica, olha agora, é a principal característica do modelo de liderança de Ramsay Blanchard, que demonstra as situações enfrentadas pelos subordinados. Esse modelo deve ser analisado em um conjunto de tarefas, a partir das quais é possível enquadrar os líderes em categorias universais
considerando suas competências e motivações. Eu quero chamar a sua atenção a alguns detalhes que eu, Heron, considero importantes para o nosso estudo. Ele está falando de quem? Modelo de liderança de Ramsay e Blanchard. Primeiro detalhe, vou puxar aqui uma setinha para a gente entender o que ele está atribuindo. Esse pensamento, ele é ligado à teoria situacional. Então vamos lá. Se ele postula da teoria situacional, pergunta a você: existe um estilo de liderança fixo? Não. Qual é o melhor estilo? Resposta: depende. Aí você está me perguntando: depende de quê? Resposta: da situação. Depende de quê? Da situação. Então veja, se você analisar sem nem saber o conceito realmente dessa teoria, sem nem saber, você já conseguiria acertar a questão. Sério, Heron? Seríssimo. Você conseguiria acertar a questão. De que forma? Ele está dizendo que aqui a gente traz aqui estilos universais. Estilo universal? Não traz. O estilo ele vai ser escolhido pelo líder de acordo com a situação. Mas eu vou desenhar para você aqui a relação de Ramsay e Blanchard, que é interessante. Mas ele não vai fazer relação com traços universais, estilos universais, características universais, não. Heron, dá exemplos de teoria dentro da abordagem situacional. Vou trazer para vocês as teorias de maior incidência em prova de concurso, inclusive na nossa banca Sebrasp. Modelo de Fiedler, liderança de Ramsay e Blanchard, teoria caminho e meta de Robert House. São 3 teorias dentro da abordagem situacional. E eu chamo a sua atenção a ela. Aqui eu estou na nossa liderança de Ramsay e Blanchard. Se ela é uma das teorias que compõem a abordagem situacional ou contingencial, ela traz por regra esse contexto. Qual o contexto, Heron? De não ter nada universal, nada absoluto. Não tem. Não tem. É isso que a gente precisa analisar. São esses contextos que nós vamos analisar. Perfeito? Dentro dessa ideia, dentro do que realmente você tem como parâmetro. Ok? Então veja comigo. Ó. Vamos lá. Já te adianto que o item está errado. Tá? Agora a gente vai fazer assim, ó. Tarefa mais tarefa menos e mais. Eu tenho aqui a ideia de pessoas. Aqui eu tenho a maturidade. Aquele é imaturo. Aqui ele tem uma maturidade elevada. Ele traz assim:
para a gente poder relacionar. Então ele traz E1, que é o estilo 1, E2, E3 e o E4. Faz a relação com M1, com M2, com M3 e um M4. Perfeito? Então veja, o que é que ele está querendo dizer? Que para cada estilo do líder, nós temos aqui um grau de maturidade. Para cada um deles, nós temos aqui um grau de maturidade. Perfeito? Então é isso que ele atribui. Por isso, o item 5 ele vai estar errado. Perfeito, né? Mas Heron, eles são bem abrangentes, Sebrasp, minha opinião, eu já leciono há 13 anos no mercado. Para mim, minha opinião própria, o Sebrasp é a melhor banca. Perfeito na criação, algumas, com certeza, elas trazem uma má interpretação, às vezes, não tão lógica, mas se a gente for olhar pelo critério e forma de prova, é muito bem feito. Muito, mas muito bem feito mesmo o padrão que eles atribuem. Muito, mas muito mesmo. Perfeito? É isso que eu quero mostrar para vocês, é isso que eu quero que vocês entendam e é isso que eu quero que vocês consigam relacionar. Perfeito? Vamos analisar mais uma questão. Vem comigo. Olha agora a nossa questão de número 6. Ele atribui assim, ó, no âmbito de gestão de pessoas, os funcionários de uma organização são vistos como talentos fornecedores de competências fundamentais para o sucesso da organização em questão. Perfeito, o item correto. O que é que ele está dizendo para a gente? Que todos os colaboradores, eles são talentos. Todos os colaboradores, eles são vistos como parceiros da organização. Independente de cargo, independente da atividade. Até porque eles compõem a nossa organização. Eles compõem o quadro da organização. Então, desta forma, você consegue perceber o grau de importância. Nenhuma organização ela consegue sobreviver sem pessoas. Pelo menos até os dias de hoje. Pode ser que futuramente a sociedade venha a mudar o pensamento, as organizações venham a mudar o pensamento, tudo vai passar a mudar e você vai ter organizações agora compostas só de robôs. Eu acho muito difícil, até porque o homem opera o robô, tá? Então veja, não existe nenhuma possibilidade da gente ter organizações hoje sem pessoas. Então nós vamos ter sempre a ideia de pessoas, então nós vamos sempre ter a ideia da gestão de pessoas. Como nós vamos gerir as pessoas, como nós vamos conduzir as pessoas. Fazer com que as pessoas possam sim ter grandes resultados, desenvolver a sua capacidade, desenvolver a sua habilidade, atribuir todo esse contexto. Perfeito? Então, questão bem simples, uma linguagem bem fácil. Vamos para mais uma. Nessa questão de número 7, ele já atribui da seguinte forma essa questão. Ele traz nas organizações modernas, os departamentos de gestão de pessoas têm centralizado serviços tais como recrutamento, seleção e treinamento, de modo a garantir mais efetividade em suas práticas e resultados para as demais unidades de uma organização. Então vamos lá para a gente poder identificar aqui alguns pontos, tá? Ele está chamando aqui departamento de gestão de pessoas. Ele está fazendo alusão a essa circunstância. Se ele traz o nome departamento, ele está atribuindo para a gente um nível tático. Ele está atribuindo uma ideia de centralização dessas atividades. Só que você vai perceber que ao longo do estudo que nós temos,
A evolução da gestão de pessoas, ela acontece da seguinte forma. Primeiro, surge o departamento de pessoal, onde se estuda a eficiência, ele ocorre no nível operacional, estudamos aqui o chão de fábrica. Perfeito, né? Nessa relação, estudamos o chão de fábrica. Utilizamos aqui as normas, regras, regulamentos, são atribuídos ao contexto burocrático. Em seguida, nós temos a administração de recursos humanos. A administração de recursos humanos se encontra no nível tático, e aqui ele atribui o uso de suas funções, ou seja, suas atividades. Quem são as atividades a serem estudadas agora? Atividade de recrutamento, atividade de seleção, treinamento, desenvolvimento, qualidade de vida, avaliação de desempenho. A ideia de desenho de cargos que ele atribui à descrição e propriamente à análise. A gestão por competência são todas as atividades voltadas a esse contexto da administração de recursos humanos. Na visão moderna, nós falamos de gestão de pessoas, nós falamos de descentralização das atividades, nós falamos agora de atividades que são justamente ligadas a uma ideia de longo prazo, fazendo parâmetro com as políticas e práticas da organização, trazendo agora uma ideia de abordagem geral, ou seja, aborda toda a organização. Então são essas relações que atribuem aqui. Perfeito? Então são essas relações que atribuem. Tranquilo até aqui? Perfeito dentro desse contexto? Já para a gente poder entender as relações? Então vem comigo aqui na questão. Então para a gente agora fazer essa avaliação, ele te diz assim, ó, nas organizações modernas, tá? Nas organizações modernas, os departamentos de gestão de pessoas têm centralizado. Gente, gestão de pessoas não é centralizado. A gestão de pessoas, ela é descentralizada. Então o item está o quê? Ó? Errado. O item está o quê? Errado. Ele mudou e está tentando te induzir ao erro com as características. Fechado? Vamos para a questão de número 8 agora. Ele atribui para a gente alguns subsistemas ou processos, tá? Então ele te diz assim, a gestão de pessoas, ela é concebida como um conjunto de processos básicos. Quem são esses processos? Ó? Processos básicos de provisão. Provisão é suprimento, depois agregação, aplicar, manutenção, desenvolvimento e monitoração, que é controle, os quais geram impactos, olha agora, sobre as pessoas e organizações. Gente, quando a gente fala de gestão de pessoas, nós temos duas possibilidades de conceituação. Quando eu digo duas, a doutrina ela é riquíssima, nós temos várias. Quando eu digo duas, são duas dicas que eu vou te dar dentro de uma forma de poder acertar essas questões. Aqui ele está citando o nome dos processos. Provisão, que é suprimento, que posteriormente vai ser chamado de agregar ou agregação. Aplicação, manutenção, desenvolvimento, recompensar e monitorar, que pode ser chamado também de controle. O que é que eu quero mostrar para vocês aqui? O que é que eu quero relatar dentro dessa ideia? Eu quero te mostrar as características, mas de forma diferente. Onde se lê agregar, ele é recrutamento e seleção. Aplicar, desenho de cargos e avaliação de desempenho. Recompensar, remuneração mais benefícios. Desenvolver, treinamento e desenvolvimento. Manutenção, qualidade de vida no trabalho, higiene no trabalho, segurança no trabalho. Monitoração, que é a ideia de controle, ele estabelece para a gente banco de dados e um sistema de informações gerenciais. Eu defini para vocês todas as suas características. Elas podem vir como atividades, como elas podem vir como processo. Se for como atividade, então é recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, qualidade de vida, avaliação de desempenho, gestão por competência, assim vai.
Quando falamos de processo, ele traz agregar, que é provisão, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar. Perfeito? Boa questão, porque a gente consegue fazer uma revisão muito boa. Então veja comigo agora. Então, dessa forma, nós temos o gabarito como correto. Perfeito? Vamos para o próximo. Ele traz da seguinte forma: a seleção de pessoas procura solucionar 2 problemas básicos nas organizações. Quem seriam eles? A adequação do indivíduo ao cargo e eficiência e eficácia do indivíduo no cargo. Lembre-se, seleção significa escolha. Seleção significa escolha. Era o que é que ele está te dizendo? Imagine assim, os processos e as suas respectivas atividades, elas andam integradas. Por que você diz que anda integrada? Pergunta a você, qual é a finalidade de fazer recrutamento? O que é o recrutamento? É um processo de atração. Se o recrutamento é um processo de atração, o que é a seleção? É um processo de escolha. Mas escolha de quê? Do que foi atraído. Processo de escolha do que foi atraído. Perfeito? Então é isso que acontece. É isso que acontece. Porque, veja bem, se eu tenho um processo de escolha, eu vou escolher dentre aquelas pessoas que foram justamente o quê? Atraídas. A pessoa que tem o perfil mais próximo daquilo que a organização deseja, que a organização busca. Perfeito? Então esse item ele está correto. Nós vamos relacionar as atividades do cargo àquilo que você realmente quer encontrar no futuro ocupante do cargo. Perfeito? Então olha comigo, essa questão agora ela é correta. Questão de número 10. Ele atribui assim os métodos de treinamento. Eu estou falando de treinamento e desenvolvimento. Ele te diz assim, os métodos de treinamento no trabalho constantes da programação das organizações devem incluir critérios claros e estruturados, habilidades dos gerentes para treinar e formar pessoas e definição de metas de trabalho fundamentada na realidade. Então veja lá, programação, eles devem incluir critérios claros e estruturados, habilidades dos gerentes para treinar e formar pessoas, e definição de metas de trabalho fundamentada, tá, na realidade. Então esse item, ele também está o quê? Correto. Olha agora, esse assunto aqui, ele não cai em prova não, ele despenca em prova. Sério? Sério. Dentre os itens, você vai perceber assim, avaliação de desempenho é aquele item de importância assim fora do comum. Mas muito importante. Cai em prova? Não, despenca em prova. Ele não cai, ele despenca em prova. É isso que eu quero que você relacione. Essa é a ideia que eu preciso que você relacione. Perfeito? É todo esse contexto que eu preciso que você tenha em mente. Fechado? Tranquilo? Avaliação de desempenho é você poder mensurar, tá? Você poder avaliar, você poder medir a atividade que foi executada de uma pessoa. Saber se essa atividade que foi executada, ela leva ao alcance do respectivo objetivo que foi traçado. É isso que realmente acontece. Tranquilo? Nesse contexto? Então veja, vamos entender qual é a perguntinha. Vem comigo. Ele vai te dizer assim, ó. De acordo com a gestão de desempenho, as tarefas e atividades de uma organização, elas devem ser realizadas com base em quê? Nas competências
e nos resultados dessa entidade. Perfeito. Por que é com base nas competências e resultados? Os resultados são os objetivos. São os objetivos que se deseja alcançar, tá? Que se deseja alcançar. Ok? Então é isso que ele traz. E para a gente fechar o nosso evento, nossa questão de número 12, ele te diz assim: em processo de mapeamento de competência, a formulação da estratégia organizacional contribui para a identificação de competências ao definir padrões de desempenho e de competências esperadas de pessoas e equipes. Heron, o que é um mapeamento de competência? Imagine assim, o mapeamento é uma identificação das competências existentes dentro de uma organização. O que é isso? É você chegar e ter conhecimento do que cada pessoa dentro da organização ela é apta a realizar. Ela é apta a realizar. Então aqui, por que você está dizendo isso? Porque eu tenho competências, a gente vai estabelecer dentro do mapeamento uma diferença entre as competências existentes e as competências necessárias. O que são competências necessárias? São competências que são exigidas para você ocupar um determinado cargo. O que são existentes? As atuais, a que você já tem. E ele vai estabelecer um diferencial entre eles. Esse diferencial é chamado de lacuna ou gap. Lacuna ou propriamente gap. É esse diferencial que é atribuído. O que você precisa? Relacionar. O que você precisa? Relacionar todo esse contexto. Então, o mapeamento ele vai mapear as pessoas. Tipo, o Heron pode dar aula para o curso X, o curso Y e o curso Z. Então, você já fica antenado sobre isso. Você fez uma identificação das competências que ele tem e que ele possui. Então, é nesse contexto que você pode e deve fazer essa análise. Perfeito. Vamos entender aqui novamente o contexto para a gente ver o que ele atribui? Então, ele traz assim, ó. Em processo de mapeamento de competências, sabemos que é uma identificação, a formulação da estratégia organizacional contribui para a identificação de competências ao definir padrões de desempenho e de competências esperados de pessoas e equipes. Esse item, ele está o quê? Correto. O item está correto. Fechado? Tranquilo até aqui? Gostaram do nosso evento? Mas deixa eu te mostrar um detalhe. Vem comigo, ó. Olha aqui o que nós temos. Concurso CEFIM, Secretaria Municipal das Finanças, cargo psicólogo, tá? Ele tá de 840 por 697, ou 6 vezes de 116, sem juros, tá? Você vai clicar nesse botão. Clique aqui, você vai clicar nesse botão e ele vai te direcionar direto para o nosso site. Ele vai te direcionar direto para o nosso site. Veja aqui comigo, ó. Quando você clica, ele te direciona diretamente para o site. Perfeito? Então, novamente, nós estamos aqui oferecendo um curso específico da parte específica para o cargo de psicólogo da Secretaria de Finanças, tá? Aqui de Fortaleza, CEFIM, e a gente está te entregando a parte teórica e a parte de exercício completo. Se você tem interesse, eu vou colocar aqui novamente, ó. Você vai clicar aqui nesse botão e ele já te direciona diretamente para a página. Ou você pode entrar em contato pelo nosso atendimento personalizado. Você pode mandar também mensagem na nossa rede social. Sugestão, mande mensagem para o atendimento personalizado, é a melhor coisa que se tem, porque aqui você consegue diretamente, tá, falar com um dos nossos atendentes. Então você encontra no nosso curso não somente a parte de teoria, mas também a parte de exercício voltada para a sua preparação tópico a tópico do seu conteúdo programático da parte específica. Perfeito, gente? Aqui é um evento de resolução de questões, tá, voltados para
Cefim, cargo psicólogo, beleza? Então, gente, eu só tenho a agradecer a vocês por terem ficado aqui no nosso evento. Tomara que esse evento realmente ele venha te mostrar o quanto nós estamos preparando para vocês aqui dentro desse projeto, tá, gente? Gente, brigadão. Seja muito bem-vindo novamente e até a próxima. Beleza? Valeu, gente. Até mais. Valeu.